dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e esse é o canal Computação 2.0, dando continuidade ao nosso curso de Python. Mas antes de a gente começar, eu te peço, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Na aula de hoje a gente vai ver listas. Apesar das listas em Python ter uma semelhança muito grande com o vetor tradicional, que normalmente se aprende nas outras linguagens de programação, ela é mais parecida com a lista encadeada que nós aprendemos em estrutura de dados. Porém, ela já está totalmente implementada, né? Ou seja, você tem um espaço de memória para armazenar os seus elementos. Vamos ver como se estrutura uma lista. Primeiro eu coloco um nome para minha variável lista, atribuição com igual, abro um colchete e vou colocando os meus elementos, sempre separado por vírgula. E no final eu fecho com um colchete. Vamos começar com uma lista de números. Eu vou chamar ela de lista 1. Igual, abre colchetes, 1, 2 e 3. Print. Lista 1. Quando eu crio uma lista, cada elemento dessa lista possui o que a gente chama de índice. Então aqui está a nossa lista, onde ela tem os elementos 1, 2 e 3. Como que funciona o acesso à lista? Cada elemento da minha lista possui um índice, que sempre começa por 0. Então, cada índice representa um valor. Então, se eu quiser acessar o elemento 1, eu vou usar o índice 0. Se eu quiser usar, ou melhor, acessar o elemento 2, eu vou usar o índice 1. E se eu quiser acessar o elemento 3, eu vou acessar o índice 2 e assim por diante. Por exemplo, se a minha lista tivesse aqui mais um número, por exemplo, vírgula 4, eu teria aqui o índice 3. Então eu usaria o índice 3 para acessar o elemento 4. E com esses índices, eu consigo acessar cada elemento da lista. Lista 1, lista 1, lista 1, elemento 1, elemento 2. Veja, está aqui, ó, elemento 0, elemento 1 e elemento 2. Também eu posso criar uma variável, por exemplo, var, e jogar esse valor. Por exemplo, eu vou pegar o elemento 1 e vou mandar imprimir o valor da variável var na tela. Opa! Eu sempre esqueço de pôr aqui lista 1. Aí, olha o valor de var. O valor 1 é 2. Né? Se eu quiser, eu posso também criar uma lista. Vou chamar de lista. Vou deixar aqui a lista 1 com o jeito que estava.
posso criar uma lista de strings. Por exemplo, hello world. Tá aí. Posso criar uma lista mista, uma lista com diferentes tipos numéricos não, diferentes tipos de dados. Lista 3. Por exemplo, vou pôr inteiros, vou pôr strings, vou pôr floats. Por exemplo, 2.45789. E vou mandar imprimir a lista 3. Aí, você tem todas essas possibilidades. Bom, deixa eu criar uma lista melhorzinha aqui. Vou chamar isso de lista igual colchete. Vamos pegar aqui a tabuada dos 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Vamos supor que eu queira pegar só os 3 primeiros elementos da minha lista. Como que eu faço? Print. No caso, eu vou imprimir na tela. Você chama a lista, o nome da sua lista, abre colchetes, 2 pontos, e aí você, perdão, não é 2 pontos, você põe número de elementos, 2 pontos, e aqui não põe nada. Olha lá. Você pegou os 3 elementos, 3 últimos elementos da sua lista. Agora, se eu quiser os 3 primeiros, eu faço o inverso. Olha lá, 5, 10 e 15. Eu posso também obter o último elemento. Eu quero que ele me retorne o 35. O que eu faço aqui? Eu vou usar o mesmo princípio. Eu vou colocar menos 1. Ou seja, olha lá. 35. Se eu pôr menos 2, 30. E assim ele vai de trás para frente. Se eu pôr, por exemplo, menos 4. Olha lá. Me deu 20. Eu posso querer saber o tamanho dessa lista. Então o que eu faço? Eu vou usar uma funçãozinha chamada len. E eu passo como parâmetro o nome da lista. O que ele vai me retornar? Vai me retornar o tamanho da lista. Ó, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Eu posso também, se eu quiser, concatenar 2 listas. Então eu vou chamar isso aqui de lista 1. Tá? E eu vou criar uma outra lista. Lista 2. Igual. Então vamos continuar. 40, 45, 50. Pronto. Aí como que eu concateno? Eu uso o mais. Lista 1 mais lista 2. Olha lá. Concatenei. Eu poderia, em vez disso, criar uma variável chamada tabuada do 5 igual lista 1 mais lista 2.
Opa, sem espaço. E aqui no print, em vez de eu usar isso, eu chamo a variável tabuada do 5. Olha lá, ele jogou para... Então eu criei uma nova lista, que é a concatenação, ou seja, a junção das duas listas anteriores, né? Eu posso também, em alguns casos, querer criar sublistas, né? Como que eu faço isso? Eu vou aproveitar esse exemplo que eu tenho aqui. Veja, vou apagar isso daqui. Eu tenho a lista 1 e eu tenho a lista 2. Eu vou pôr uma vírgula aqui e colocar lista 1 aqui. Se eu mandar imprimir a lista 2, o que eu tenho? Eu tenho uma lista e dentro dessa lista eu tenho outra lista, certo? Bom, se eu quiser eu posso criar uma lista vazia. Para eu criar uma lista vazia, eu vou chamar aqui nova lista. Eu faço isso, ó. E eu posso querer inserir elementos nessa lista. Então, como que eu faço isso? Chamo o nome da lista, ponto. Vou usar a função append, já está aqui. E aqui eu jogo um valor, por exemplo, 45. Quando eu mandar imprimir, ele vai inserir um elemento. Veja, o append sempre vai inserir um elemento no final da sua lista. Por exemplo, se eu der um outro append, tá vendo? Mas eu poderia usar o append em qualquer uma dessas listas aqui. Por exemplo, na lista 1 eu quero colocar o número 40. Então, lista 1.append 40. E eu vou mandar imprimir a lista 1. Olha aqui o 40 inserido, né? Eu posso também, tem uma outra forma de inserção que eu posso determinar em que posição da lista eu quero inserir. Por exemplo, a gente viu que na nova lista eu tenho dois elementos, 45 e 50. Eu quero inserir um elemento. Então eu posso fazer isso, ó. Nova lista, ponto, insert. O insert, ele tem dois parâmetros, o índice e o valor. Então eu quero inserir no índice 1 o valor 47. Olha só, ele inseriu no índice 1 o valor 47. Do mesmo modo, eu poderia inserir, tenho agora o índice 0, o índice 1 e o índice 3. Vamos jogar aqui índice 3, 55. Olha lá, né? Então, é uma outra forma de inserir. Eu posso remover um elemento dessa lista. Como que eu faço? Nova lista, ponto, remove. E eu passo qual elemento eu quero inserir. Desculpe, quero remover. Então eu vou remover o 50. Olha lá. Certo? Posso também querer verificar se existe um elemento nessa lista. Para isso eu vou usar a palavrinha in, né? Então eu faço o seguinte, print
por exemplo, o in vai retornar verdadeiro ou falso. Se o valor estiver na lista, verdade. Se o valor não estiver na lista, é falso. Então, por exemplo, o valor 50 existe na lista, existe em nova lista, dois pontos, espaço, e aqui eu vou chamar minha função 50 in nova lista, né? Então olha lá, false, ou seja, 50 não tem na lista. Agora vamos supor que o 47 tem na minha lista, então ele retornou true. Então isto é o que nós podemos fazer com as listas. Eu voltarei a falar em lista quando a gente começar a ver o laço de repetição for. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Se você está aprendendo Python na sua faculdade ou fazendo algum curso, se tiver alguma dúvida, poste também nos comentários. Se você tem algum exercício de programação que você gostaria que fosse resolvido na forma de um vídeo, poste nos comentários, que talvez no próximo vídeo pode ser uma dúvida sua que eu estarei respondendo. Obrigado e até a nossa próxima aula.